Jair, boa tarde. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco, falando aqui. Os próximos 4 jogos do Sport serão contra times que fazem o mesmo campeonato que vocês, neste momento, que é de se livrar da parte inferior da tabela. Sei que você gosta de projetar jogo a jogo e até por isso queria que você falasse da importância de um resultado positivo diante do Atlético Paranaense, para o time não chegar pressionado nos próximos jogos. Abraços. Você já pergunta respondendo, né? Eu falo sempre, continuo falando, isso não é de hoje, isso é na minha carreira, de levar cada jogo como o jogo mais importante das nossas vidas. É isso que a gente vai fazer contra o Atlético. Independente do momento do nosso adversário na tabela, nós respeitamos todos da mesma maneira. Como respeitamos o Grêmio jogando fora e vencemos, como respeitamos o Palmeiras jogando fora e conseguimos um empate. E assim, com os times que estão em cima ou estão em outra parte da tabela, a responsabilidade e a importância da equipe do Sport vai ser a mesma. Professor Jair Ventura, Leonardo Borges da Rádio Transamérica, só para descontrair, presencialmente eu costumava fazer uma pergunta café com leite. O senhor já tem o time para a partida de domingo e pode passar para a imprensa? Já sabendo que talvez o senhor não passe, a segunda pergunta, agora de forma séria. O senhor está trabalhando nessa transição meio-campo, ataque, para o time desenvolver um futebol um pouco mais ofensivo? Olha, nós trabalhamos todas as fases do jogo, né? Eu falei desde que eu cheguei aqui que a equipe do Sport vai ser uma equipe mutável. Se você pegar o nosso jogo contra o Goiás, o nosso jogo contra o Corinthians, são jogos totalmente distintos do jogo contra o Atlético. Então a gente tem que analisar o nosso desempenho jogo a jogo. A gente trabalha com todas as importâncias das fases do jogo. Todas as fases do jogo têm que ser trabalhadas da mesma maneira, tanto a fase ofensiva quanto a fase defensiva, né? O Mourinho cita isso. Perguntam para ele qual é o mais importante do jogo. Se é atacar ou defender. Ele fala que não tem como você separar as duas fases, porque quando você está atacando, você tem que pensar em defender, e quando você está defendendo, você tem que pensar em atacar, e assim entram também as transições. É isso que a gente entende, é isso que a gente trabalha, para que a gente possa evoluir em todas essas fases do jogo. E sobre a equipe, eu vou te falar, se você não contar para o Atlético Paranaense, eu posso te falar, pode ser assim? Boa tarde, Jair. O Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. A gente vem observando, Jair, no futebol brasileiro e aqui em Pernambuco também, vários clubes e várias comissões técnicas sofrendo com jogadores dando positivo no Covid-19. Aqui em Pernambuco, o exemplo mais recente, o técnico do Náutico pegou, o assistente dele pegou, o Marcelo Martelotti do Santa Cruz pegou. Vários e vários clubes sofrendo com desfalques, com jogadores dando positivo. E no esporte, pelo menos até esse momento que eu estou fazendo essa pergunta, gravando essa pergunta, a gente não vem tendo e não vem noticiando problemas de ausência de atletas por Covid, a não ser antes da sua chegada com o Luciano Juba, né, que acabou dando positivo, inclusive 2 vezes. O que falar sobre esse assunto, Jair? Além, lógico, do cuidado que cada jogador tem, porque todo mundo tem família. Mas você inclui esse tema nas suas palestras com os jogadores? A que se deve o esporte estar se livrando de testes positivos? Está todo mundo se cuidando? Que comentário você faria sobre esse aspecto positivo hoje do esporte na temporada? Eu mandei mensagem, fui solidário com o Gilson e com o Martelotti, os 2 companheiros de profissão que acabaram testando positivo. Eu tenho amizade com os 2 e mandei mensagem desejando melhoras. Não é que a gente não teve, que nós fazemos uma precaução melhor do que os dos nossos companheiros de profissão. Mas a gente trata com muito respeito, né? A gente sabe da importância dos mínimos detalhes e a gente fica feliz de não ter acontecido uma onda aqui dentro do esporte. Nós temos um departamento médico que toma todas as cautelas possíveis para que isso não aconteça. Nós não estamos imunes, é claro, mas a gente segue fazendo as nossas prevenções para que isso não possa vir atrapalhar e a gente acabar testando positivo. Jair Ventura, Davi Saboia, Jornal do Comércio, boa tarde. Sobre o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, tenho 2 questionamentos para você. Primeiro, o
que é que você sabe do Atlético Paranaense? Queria que você falasse o que você está esperando do adversário do Sport de domingo. E o segundo é sobre o ataque. Você já conseguiu trazer uma estabilidade defensiva novamente nesse último jogo contra o Atlético Mineiro, mas agora o Sport vai jogar em casa e precisa atacar, precisa voltar a fazer gols para poder vencer o Atlético Paranaense, fazer o dever de casa. O que é que o Leão precisa mudar no ataque que não vem sendo feito nos últimos jogos para fazer agora neste domingo e conseguir a vitória? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Nós precisamos, como eu falei anteriormente, trabalhar todas as fases do jogo. É lógico que um jogo você sofre gols, a gente fala mais na fase defensiva que tem que ser trabalhada. Num jogo você não faz gols, tem que trabalhar a fase ofensiva. O ideal é você fazer gols e não sofrê-los. Mas a gente trabalha e dá importância a todas essas fases. Como eu falei, todas são importantíssimas dentro de um jogo. Você não pode depender só de uma ou de outra, elas têm que estar conectadas e o trabalho tem que ser forte para todos esses setores. E assim que a gente vai fazendo para uma melhora geral. Não só em não tomar gols, mas sim fazer gols também, e quanto mais melhor. É o que nós amamos, o futebol com muitos gols. A gente teve um jogo com muitos gols, mas acabamos não tendo resultado positivo, como foi o Inter e o Sport, onde nós fizemos 3 gols, mas não vencemos a partida. Então que a gente busca esse equilíbrio, a fazer muitos gols e sofrer menos ou nenhum, né? Que a gente fica feliz. A equipe do Atlético fez um jogo muito equilibrado, acabou perdendo um pênalti, né, contra um dos maiores investimentos do país. Fez um jogo muito equilibrado, então a gente espera um jogo muito difícil, mas como você falou, jogando em nossa casa, né, a gente tem que se impor e a gente vai fazer isso para a gente buscar o caminho da nossa vitória. Jair, boa tarde, Igor Moura da Rádio Jornal. Jair, são 2 questões que eu queria abordar com você. A primeira delas sobre a parte física do seu elenco. Você foi recebendo alguns reforços, a maioria deles vinha em atividade, né? Não tinha problemas na questão física, mas se a gente for olhar, por exemplo, o Júnior Tavares, faltava um pouco de ritmo de jogo pelo seu último jogo no Portimonense ter sido em julho, por exemplo. Hoje, excetuando os jogadores que estão na transição, claro, que estavam entregues ao departamento médico, você vê um elenco homogêneo do ponto de vista físico? Você hoje tem total liberdade para escolher um time que vai iniciar o jogo sem preocupações em ritmo de jogo e questões físicas? E ainda sobre isso, pesa o fato do Atlético Paranaense para domingo vir para a Ilha do Retiro numa maratona incessante de jogos, jogou quarta em Curitiba, joga domingo contra o Sport, depois vai ao Maracanã para o jogo de volta com o Flamengo. Isso faz diferença no fim das contas, essa questão física de uma semana cheia e de uma semana não cheia de trabalho? A gente sabe da equipe que está disputando mais de uma competição, acaba tendo esse peso de não ter a semana cheia nessa semana em que a outra equipe não está. Eu vou para o meu 14º jogo, eu fiz 13 jogos praticamente aí em menos de 2 meses. Foi um jogo também atrás do outro. A gente falou da dificuldade de poder trabalhar assim com pouco tempo de recuperação. O tempo de recuperação é importante, por isso que grupos homogêneos é muito importante, que por vezes você vai ter que poupar jogadores. E a gente sabe da responsabilidade de jogar em casa. Sobre o Tavares, muito boa observação. Não só muito tempo sem jogar, como ele também não vinha treinando com o grupo de São Paulo, vinha treinando separado, então é diferente esse treino também. Mas ele vem crescendo e acredito que em breve ele vai estar mais próximo ainda dos seus demais companheiros e a gente vai estar mais próximo ainda de ter um grupo homogêneo fisicamente falando. Boa tarde, Jair. Camila Alves, do GE. Você acredita que o time vai reagir melhor nessa virada de turno do Brasileiro, com os jogos acontecendo mais espaçados? Além disso, agora com mais tempo para treinos, você pretende testar outros sistemas de jogo? Olha, com mais tempo para treinar, a gente pode treinar variações. Se vocês pegar desde a minha chegada, eu sempre falei isso, que o Sport vai ser uma equipe que não fica presa a um sistema de jogo. A gente já jogamos no 4-4-2 quadrado, no 4-2-3-1, no 5-3-2, agora o último jogo. Nós jogamos no 4-4-2 losango, com três volantes, um meia, no 4-3-3.
eu vou tirando dentro do que os jogadores estão no melhor momento e vou achando um espaço para eles dentro da nossa equipe. Eu não sou preso a uma plataforma única de trabalho e a equipe do Sport vai ser mutável, como eu falei. E dentro dessa mutação, dentro desses jogadores em melhor momento, a gente vai achar o melhor time, lógico, dentro da minha avaliação. É difícil o meu melhor ser o melhor de todos, mas é no que a gente acredita que possa ser o melhor para o esporte, para entrar e a gente buscar o caminho das nossas vitórias.